Continuando a nossa aula de hoje, matemática, livro módulo 2, página 96. Relógio de sol. Aqui nós temos um relógio de sol com as horas indicando, elas estão indicadas as horas em números romanos. Esse ponteiro aqui, ó, no meio, nós chamamos ele de bastão. Quando o sol movimenta no céu, bate nesse bastão, ele vai criar uma sombra. E aí essa sombra refletida do bastão, através do sol, vai apontar para um número romano. Então, na época, eles pegavam esse acontecimento como sendo a hora do dia. Então, o sol movimentava no céu, batia nesse bastão, a sombra dele refletia no relógio. E a sombra onde ela indicava, né, o sinal dela, era a hora do dia. Interessante, né? Então, vamos fazer a leitura. Acompanhem comigo. Relógios de sol. Os relógios de sol são os mais antigos instrumentos conhecidos para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. A superfície do relógio de sol tem linhas para indicar cada hora enquanto a luz solar incidir sobre ele, conforme o sol se movimenta no céu. Um bastão elevado desse relógio faz sombra sobre essas linhas. A posição da sombra é que mostra a hora. É o que a tia Rinalda já explicou. Os antigos egípcios fizeram os primeiros relógios de sol por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Eles eram simples bastões ou pilares que projetavam uma sombra no chão. Os antigos gregos fizeram relógios de sol na forma curva de uma tigela, feita a partir de blocos de pedras ou de pedaços de madeira. Um ponteiro no centro projetava a sombra dentro da tigela. Mais tarde, os árabes inventaram o relógio de sol moderno, do tipo com ponteiro em ângulo. No século XIV, relógios mecânicos começaram a substituir os relógios de sol. Vamos nas questões. Letra A. Qual é o princípio usado no relógio de sol para marcar as horas? O movimento do sol no céu ao longo do dia. Letra B. Como essa marcação é feita? Pela sombra de um bastão, que indica, né, na sombra, nas linhas, os números romanos indicava a hora daquele momento. Letra C. Em que século surgiram os primeiros relógios mecânicos? Aqui no final do texto já nos fala. No século XIV. Letra D. De 3.500 a.C. até o surgimento dos relógios mecânicos, por volta de 1344 depois de Cristo, quantos anos se passaram? Então, você vai armar a adição de 3.500 mais 1344. Armou a adição, achou o resultado, escreve aqui na linha. Vamos para a nossa próxima página, que está aqui seguinte. Nós temos aqui 2 relógios. O ponteiro são relógios atuais. O ponteiro menor indica a hora e o maior indica os minutos. O número 12 e o número 6 indica a metade da hora do dia. Então, de 12 a 1, nós temos 5 minutos, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Até chegar no 12, nós vamos ter 60 minutos. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Como o relógio está com um ponteiro menor no 3 e o ponteiro maior no 12, dizemos que nós temos 3 horas. Aqui, o ponteiro maior já andou, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E ele vai ficar no 6, então dizemos que nós estamos em 3 horas e 30 minutos. Ou 3 horas e meia. Porque de 12 a 6, nós temos a metade de 1 hora. A metade de 60 são 30. Então, dizemos que é 3 horas e meia. Letra A. O ponteiro menor indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. Letra B. Quando o ponteiro maior aponta para o 12
e o menor aponta para o 3, são 3 horas. Letra C. Quando o ponteiro maior aponta para o 6 e o ponteiro menor está entre os números 3 e 4, são 3 horas e 30 minutos ou 3 horas e meia. Número 2. Que horas os relógios representados abaixo estão marcando? Aqui nós temos 2 horas. Letra B, 7 horas e 30 minutos ou 7 horas e meia. Na letra C, ponteiro menor e maior, tudo no 12. Então, 12 horas. Os relógios digitais podem indicar as horas depois do meio-dia, como 13 horas, 14 horas, até 24 horas. Então, 13 horas seria 1 hora, 14 horas, 2 horas, 15 horas, 3, 16, 4, 17, 5, 18, 6, 19, 20, 19, 7, 20, 8, 21, 9, 22, 10, 23, 11 e 24, meia-noite. Nesse caso aqui está indicando 16. 16 significa 4 horas da tarde. Se ao invés de 16 fosse o número 4, seria 4 horas da madrugada. Vamos agora para a nossa próxima página. Nós temos aqui o exercício 3. Que horas os relógios digitais estão marcando? Indica o período do dia. Letra A, 8 da manhã. B, 21h30, 9 horas da noite. Letra C, 14 horas, 2 horas da tarde. Número 4. Em cada item, desenhe os ponteiros do relógio para indicar as horas. Para você indicar as horas, você vai ter que fazer um somatório aqui. 15h30 mais 2 horas e meia. Então, 15 mais 2 dá 15, 16, 17. Aí você tem meia hora mais meia hora, vai dar mais 1 hora. 17, então você vai ter 17 mais 1, que vai ser um total de 18 horas. 18 horas é indicado nesse relógio como sendo o número 6, ó. 6 horas. E o ponteiro maior no 12. E assim você vai fazer nas outras letras. Letra B, 19 horas mais 5 horas depois. Então, você vai contar 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vai ser 24 horas. 24 horas são meia-noite. Então, um ponteirinho pequeno no 12 e um ponteiro grande também no 12. Na letra C, 4 horas da manhã mais 3 horas e meia. Então, 4, 5, 6, 7. 7 horas e meia. Então, vai dar 7 horas e meia. Então, você vai vir aqui no relógio e vai marcar a sua hora. Ok? Então, agora, vamos para o nosso próximo vídeo.